Queridos irmãos, que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Eu te convido para uma breve meditação. Quero falar sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando estou falando Igreja do Senhor Jesus, eu não estou colocando o nome de nenhum ministério, de nenhuma igreja existente hoje. Eu vou falar de pessoas compradas pelo precioso sangue de Jesus. Como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 9, 10 e 11, que diz lá que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. E para Deus ele os fez reis e sacerdotes. Acredito que dentro das igrejas hoje tem milhares e milhares, milhões de seres humanos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Mas a igreja a qual o Senhor Jesus Cristo fundou, nós não conhecemos o nome dela. O Senhor Jesus, o fundador, o seu Espírito, o Espírito Santo, aquele que inaugurou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito Santo inaugurou a preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não forneceu o nome diretamente para que os homens não se apoderassem desse nome. Só sabemos que a igreja de Jesus Cristo ela tem essa classificação, a Igreja Universal dos Santos. Universal por quê? Porque ela está em toda a face da terra, está no universo inteiro, em toda a terra. Tem servos de Deus praticamente em todas as nações do mundo, que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. A igreja, que no grego significa eclésia, que significa tirados para fora, tirados do sistema do mundo, para servir a Deus no espírito, na alma e no corpo. O Senhor Jesus Cristo, quando foi para a glória, ele se despediu ali no Monte das Oliveiras, mas ele deixou as bases da sua igreja na terra. E as bases da igreja do Senhor Jesus, que ele deixou, foram os apóstolos. Quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui, nenhum deles eram apóstolos ainda. Eles eram discípulos, aprendiz, estavam na escola onde o Senhor Jesus Cristo disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E eles fizeram isso, aprenderam da pessoa preciosa e pura do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus subiu para a glória e eles assumiram aqui a responsabilidade do testemunho, porque Jesus Cristo disse para eles: ser-me-eis as minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E eles fizeram isso, foram testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Através do seu sofrimento, eles foram reconhecidos como apóstolos. E apóstolo, segundo a Bíblia, para ser um apóstolo, precisa ter ouvido da própria boca do Senhor Jesus Cristo, ou visto ou andado com ele. E os 12 apóstolos, um se perdeu,
Os 11 apóstolos andaram com Jesus, ouviram da sua própria boca os ensinos, ouviram os seus ensinamentos e aprenderam. Logo após a partida do Senhor Jesus Cristo, eles colocaram as suas vidas à disposição do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bem mais tarde, o Senhor Jesus chama o apóstolo Saulo de Tarso, que ainda não era apóstolo, era um perseguidor da igreja. Jesus Cristo chamou Saulo e transformou a vida dele. E Jesus, então, através da sua presença e através de revelação, o Senhor Jesus passou para ele todo o ensino, toda a base de ensino para a igreja. E o apóstolo Paulo deixou escrito. Eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas o apóstolo Paulo deixou escrito. Ele mesmo deu uns para pastores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O cristianismo, fundado por Jesus Cristo. Só que os homens, por não observar as escrituras sagradas, acrescentaram no meio do cristianismo muitas coisas, muitos dogmas, muitos preceitos. Note uma coisa. No Velho Testamento, o Senhor Jesus Cristo, ele foi representado em todo o Velho Testamento por reis, por profetas, por juízes e por sacerdotes. 4 classes de ministério, se é que posso dizer. No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo se manifestou, trazendo a graça, porque está escrito que a graça, que Jesus Cristo se há manifestado, trazendo graça, favor imerecido, salvação a todos os homens, principalmente aos que crêem na sua palavra, na sua mensagem. Mas mesmo assim ele não foi muito bem-vindo. O chamaram de comelão, de beberrão, de falso profeta. Uma minoria acreditaram nele e seguiram ele, mas a grande maioria de judeus se uniram aos romanos, em especial os líderes, os parlamentares e também os líderes religiosos daquela época. Se uniram e mataram Jesus Cristo. Os escribas e fariseus, saduceus, doutores da lei, os sacerdotes, unidos aos romanos, o mataram. Jesus Cristo foi para a glória de Deus, mas ele deixou como base para a sua igreja os apóstolos. São as colunas da igreja. E quando eu estou falando igreja, eu não estou colocando o nome de nenhum ministério. São as colunas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Os 12 apóstolos. Os apóstolos bíblicos, não mais. Só que veja o que aconteceu dentro do cristianismo, onde a Bíblia não aprova. A Bíblia não aprova papa, padre, arcebispo, frei, freira. A Bíblia não aprova, mesmo porque essas categorias que eu disse agora são romanos. E os representantes no Velho Testamento eram judeus, não eram romanos. Agora, os representantes do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento são apóstolos, os bíblicos, eles não existem mais, mas está as suas mensagens, os seus ensinos,
para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ficou, então, pastores, presbíteros, que é o mesmo bispo ou o mesmo ancião, e evangelista, não mais. Só que os homens acrescentaram, e a Bíblia não aprova, mas está cheio. Os homens acrescentaram na igreja, no Novo Testamento, missionário, missionária. Não existe missionário ou missionária na Bíblia. O que existe foram 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Viagem, não um título, não um ministério, porque ministério dentro da igreja é dons ministeriais. No Velho Testamento, 4 dons ministeriais: reis, sacerdotes, juízes e profetas. No Novo Testamento, 4 dons ministeriais: apóstolos, pastores, bispos e evangelistas. Só que nos púlpitos hoje tem missionários, missionárias, bispas, apóstolas, tem até pai apóstolo no nosso tempo. Daqui uns tempos, do jeito que as coisas estão, vai ter arcanjo também nos púlpitos. Mas temos de ficar com o ensinamento da Bíblia Sagrada. E a Bíblia delegou, foi o próprio Deus, o apóstolo Paulo, que deu esta palavra afirmativa. Ele mesmo deu uns para pastores, profetas e evangelistas. O pastor, o dever é apacentar. O presbítero, ou o bispo, ou o ancião, o dever é o ensino. E o evangelista, o dever é com a evangelização. Deveria haver nas igrejas, nos púlpitos, só esses 3 dons ministeriais: pastores, evangelistas e presbíteros. Esta é a ordem sequencial dos dons ministerial no Novo Testamento. Só que hoje vemos uma mesclagem disto acontecendo dentro da igreja. O povo estão, parece que perdidos, porque a igreja de Jesus Cristo não está sendo bem ensinada. E já está escrito lá: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quem tem que passar conhecimento para a igreja é quem está nos púlpitos, em especial os anciões, que é presbítero, que é bispo. São esses. Só que em muitos ministérios aí, os presbíteros não são honrados. Olha a mudança. E biblicamente, a Bíblia que afirma isso, que o bispo, que é administrador e que administra e que ensina bem, ele é digno de duplicada honra. Por que as coisas estão tudo inversa no nosso tempo? Eu não estou afirmando que missionário, missionária, pastoras, não estou afirmando que isso é pecado, de maneira nenhuma. Só estou pregando que a Bíblia manda fazer, manda dizer, e a Bíblia manda dizer a verdade. E a verdade é esta: no Velho Testamento, 4 dons: reis, juízes, profetas e sacerdotes. No Novo Testamento, 4 dons ministeriais que representam ao Senhor Jesus Cristo: apóstolo, pastor, presbítero e evangelista. Apenas 4. E por que hoje está cheio de apóstolo? Por que hoje está cheio de pastora?
Por que que hoje está cheio de bispa, apóstola, missionário, missionária? Pelo que entendo, missionário ou missionária é alguém que tem uma missão a cumprir. Se você está numa empresa trabalhando, você é um missionário, porque você tem a sua função, a sua missão ali. Se você é um policial, você é um missionário, que você tem uma missão na polícia. Você entendeu o que eu quero dizer? Só que hoje os homens colocaram isso como ministério. Isso não existe. Desvalorizar os ensinos da Bíblia Sagrada e mudar os valores. É isso que aconteceu. Pasmem vocês, olha como a igreja hoje, em especial no Brasil, está. Falsos profetas, que agora é intitulado apóstolo. Prostituta, que é intitulada pastora. Lésbicas, que são intituladas pastoras e apóstolas. Homossexual, que se intitula de apóstolo. Está cheio hoje no nosso Brasil dessas coisas. A igreja, com tudo isso, tem perdido as forças. Pasmem vocês, mas hoje, muitos que estão pregando a palavra não estão tendo a sabedoria ou a autoridade para expulsar um demônio, para curar enfermos. E Jesus Cristo disse para os apóstolos, aliás, para os discípulos, não eram apóstolos ainda, Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. E ele disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Hoje o que vemos é pessoas ganhando dinheiro para se fazer de endemoniado ou de demoniada em alguns cultos. Mas na grande realidade, uma grande maioria dos pastores não tem autoridade para expulsar demônio hoje. Onde está a falha? A Bíblia é a mesma, ontem, hoje e eternamente. E Jesus Cristo disse: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beber algumas coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os sinais seguiram aos que creram. Isso quer dizer que isto não findou no tempo dos apóstolos. Os dons estão espalhados para a igreja de Cristo em toda a terra. Dentro da igreja de Cristo. É raro o que eu vou dizer, mas existe. Existe porque a Bíblia é verdade. Dentro da igreja de Cristo tem os 9 dons, mas parece que eles estão escondidos. Ciência, interpretação, língua, curas, profecia. 9 dons espirituais. Eles existem. Só que para você enxergar isso, não está sendo muito fácil. Porque a igreja está mais carnal do que espiritual. E quando eu estou falando isso, eu não estou apontando a sua igreja. Não, de maneira nenhuma. Mas é só você aguçar os seus olhos e ver o que está acontecendo nas grandes lideranças no nosso Brasil. Deus e amor rachou. Muitos estão migrando, saindo fora. Congregação Cristã no Brasil rachou. Muitos estão migrando, saindo fora. O adventismo do 7º dia. Muitos estão saindo fora. Porque estão descobrindo a falsidade, as falcatruas, os enganos. E não é só nela. É na Deus e Amor.
na congregação, no Adventismo do sétimo dia, na Universal, na Mundial, na Igreja da Graça, todas, não escapa uma. O conselho da Bíblia para eu e você, para mim e para você é esse: escapa-te por tua vida. Lembra quando o anjo disse para Ló e as suas filhas? O anjo tirou eles do perigo em um determinado tempo. O anjo precisou despedir deles e disse para Ló e as suas filhas: escapam por suas vidas. Em outras palavras, o problema é seu. É isso que está acontecendo na minha e na tua vida. O seu líder, o seu pastor, o seu mentor, ele não pode te salvar. A incumbência que o ministério tem é de educar, ensinar, porque a Bíblia diz, ela é clara, o apóstolo Paulo disse que Deus está querendo a aperfeiçoação dos santos. E os santos são aperfeiçoados através de uma boa administração, mas a alta liderança não está dando exemplo. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Quem deu a vida para nos resgatar foi Jesus Cristo. O nosso louvor, a nossa adoração, a nossa obediência é ao Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Se você gostar, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Os meus irmãos não dão like nas minhas mensagens, mas se você der um like, eu fico grato. Compartilhe as mensagens pregadas neste canal. Que Deus os abençoe ricamente.